Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Pedro Henrique Torre já vem, mas vocês vão falar sobre, tá? Pedro Henrique Torre para falar do Flamengo. Ô Pedro, Bruno Henrique, afinal, estará ou não à disposição para a próxima partida, para esse primeiro jogo da final? Tudo bem, Marcela? Um beijo para você de novo, um abraço para os dois aí. Que silêncio na hora aí da pergunta, pessoal. Ficou um tanto quanto, enfim, ressabiado. Mas vamos lá, não sei se vai mudar um pouco a resposta deles aí. Olha, muito provavelmente, o Flamengo deve se pronunciar daqui a pouquinho, Bruno Henrique fora até do segundo jogo do Fla-Flu, para esse primeiro fora também. Então a notícia não é boa para os torcedores do Flamengo. Ele saiu com um incômodo muscular. Então, muito provavelmente, daqui a pouquinho o Flamengo vai se pronunciar com o seu departamento médico e ele deve ficar fora dessas duas partidas aí contra o Fluminense, porque o tempo de recuperação seria curto, um problema muscular, né? Então, quarta-feira e agora o outro jogo sábado ou domingo, né, vai ser definido, mas tem uma lesão, um problema muscular, o Flamengo ainda vai confirmar se é lesão. E aí o Felipe Luiz, naquele mantra de, enfim, não sacrificar jogadores, não matar, no Campeonato Carioca, o Flamengo deve perder o Bruno Henrique por esses dois próximos jogos. O primeiro praticamente certo, o segundo é bem difícil que ele participe também. Então fica difícil a situação de contar com um jogador que talvez fosse o maior destaque nesse início de temporada, o Bruno Henrique, jogador de grande participação nessa temporada pelo Flamengo, né? Enfim, na Supercopa foi muito decisivo, em clássicos também, o rei dos clássicos, como era chamado, nas semifinais fez gols nos dois jogos contra o Vasco, no Newton Santos e também no Maracanã. Então uma situação delicada, como eu disse, o Bruno Henrique é difícil de convencê-lo que ele tem que ficar fora, enfim, é um convencimento até para mostrar que é difícil a situação, ele quer sempre muito jogar, ainda mais numa decisão, mas parece que ficou bem difícil. Muito em breve o Flamengo vai se posicionar oficialmente sobre essa questão. Então a notícia não é boa para a torcida do Flamengo ficar sem Bruno Henrique. E aí, como eu disse, ficam aquelas opções, né? Luiz Araújo entra e aí o Plata faz mais por dentro ali, ou vice-versa, enfim. Tem o Juninho também, que é um jogador que se recuperou também de um problema muscular, ficou um tempinho fora. Enfim, são opções aí para o Felipe Luiz no decorrer dessa semana Fla-Flu, quarta-feira, e também no fim de semana, Flamengo muito provavelmente sem o seu camisa 27, Bruno Henrique. Valeu, Pedro. Obrigada pelas últimas notícias aí, mas que coisa, né? Bom, o Flamengo desde a estreia do Felipe Luiz. 25 jogos oficiais com 18 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E essa derrota é justamente para o Fluminense. Um aproveitamento incrível de 80%, 46 gols marcados, 13 gols sofridos. E aí tem esse asterisco aí dessa única derrota ser justamente para o Fluminense, que é o adversário na final do Campeonato Carioca. E a gente percebeu que o Pedro não ouviu nossa resposta, né? A gente fez a pausa dramática tão grande que ele não ouviu. Não, eu acho que ele até ouviu. Ele só falou assim, ficou uma pausa muito grande para vocês responderem sobre isso. Muda alguma coisa o fato do Bruno Henrique não estar? Bom, a gente olha para o banco de reservas do Flamengo e a gente sabe que o Felipe Luiz tem boas opções para substituir o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é o super em clássico, Bruno Henrique, jogo grande, rei dos clássicos e tal. Muda alguma coisa na resposta de vocês sobre o equilíbrio desse jogo? Não, assim, eu vou ser muito sincero. O Flamengo hoje, é difícil um outro time no Brasil entrar em igualdade de condições com o Flamengo. Sim, é possível ganhar do Flamengo? Claro que sim. No futebol, pode ganhar. O time pode estar mal, tal, o Flamengo... Quanto o Fluminense mesmo, o empate, os dois não jogaram bem. Não foi um jogo bom. Isso pode acontecer. Só que hoje o Flamengo conseguiu solidificar um trabalho tão rápido. É incrível. Não é à toa que o Felipe tem sido comentado, não estou falando que o Felipe vai sair, tá? Mas o trabalho do Felipe tem sido observado fora do Brasil, porque o trabalho dele é um trabalho bom. E muito rapidamente ele conseguiu fazer a coisa funcionar, mudar, né, do jeito que estava. Mas, Marcela, o Fluminense está num outro estágio de trabalho.
É um estágio também que o Mano está colocando agora um pouco mais da cara dele, que na temporada passada tudo que não podia acontecer o Fluminense cair, ele conseguiu fazer que o Fluminense não caísse. Então agora ele está tentando se equilibrar para montar um time competitivo para a temporada. Isso quer dizer que o Fluminense não vai ganhar de jeito nenhum? Não quer dizer nada. Só que eu acho que já foi mais equilibrado. Por exemplo, quando o Fluminense foi campeão, era mais equilibrado. Aí tinha um Marcelo desequilibrando, arrebentando. E como jogou bem, né? E era um time no auge do Fernando Diniz, do dinizismo. Então ali era um equilíbrio, porque o elenco do Flamengo era melhor, o Flamengo tinha jogadores com mais características decisivas, mas o Fernando Diniz potencializou os caras para aquele momento, os caras jogaram demais. Fluminense. Hoje eu acho que tem um desequilíbrio em favor do Flamengo. Mesmo o Fluminense estando no seu melhor momento da temporada, e aí muito pouco, né? Mas ainda assim, são muitos jogos sem uma derrota, são 9 jogos já sem derrota desse Fluminense. O Fluminense que goleou na Copa do Brasil, o Águia de Marabá. Mas foi o Águia de Marabá, mas foi um 8-0, saiu marcando gols, depois venceu o Caxias. Ou seja, as adversidades, depois teve o Volta Redonda, o 4-0, as adversidades foram aparecendo para esse Fluminense e ele foi conseguindo superar algo que nem víamos no final da temporada passada. Isso não faz muita diferença para esse time? Faz, claro que faz, porque o encaixe do time do Mano Menezes foi acontecendo e o time vem desempenhando melhor, o que, por exemplo, aconteceu no início do jogo, até aquela sonora lá do Thiago Silva contra o Madureira, se eu não estou enganado, em Cariacica, que era o time que o time não caminhava, não andava, sofrendo muito com calor, enfim, alguns problemas desse time do Fluminense, mas eu lembro que a gente conversava sobre isso, sobre os reforços da equipe do Fluminense, o Canóbio, a gente falou que é a cara do Mano Menezes, aí teve a mudança de achar o Ares por dentro para substituir o Ganso, também o Otávio agora ali como volante, o Hércules também como volante, o Martinelli encaixando um pouco mais, enfim, o Fuentes como lateral esquerdo, acho que vale o destaque, vem se apresentando muito bem, principalmente ofensivamente, mas vem bem, então, essa caminhada do Fluminense das 9 partidas que você citou, claro que dá um peso, porque é nítido e o sinal de que o trabalho está se encaixando, as peças estão se encaixando, estão conseguindo conversar melhor em campo. Mas mesmo assim o Flamengo é favorito, tem que ser realista, tem que falar. Qual o favorito? Qual favorito? Colocar na porcentagem ali. 60-40 para mim. 60-40? 60-40 para mim, porque sim, o trabalho do Felipe Luiz já... Tudo bem que o Mano Menezes também já estava no Fluminense no ano passado, mas o trabalho em si, o modelo de jogo mudou. E são muitos novos jogadores que chegam. São os reforços que chegaram. Enfim, o Cano, por exemplo, agora está conseguindo fazer gol, coisa que ano passado ele não estava conseguindo fazer. Tudo bem, vai ter a ausência do Bruno Henrique, que é o cara até agora desse campeonato carioca do lado do Flamengo, mas aí foi o que o Marra falou, você mesmo também citou o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já vinha pedindo passagem também. E tudo, tem o Juninho, mas eu penso que ele provavelmente vai empurrar o Plata para fazer ali a posição central e vai colocar o Luiz Araújo como segundo atacante. E é o que ele, enfim, já vem fazendo em algumas dinâmicas. Então, sim, continuo achando... vai ser um jogo bom, ao meu ver, mas para mim o Flamengo é favorito ainda. Pois esse é a coisa, né? Qualquer time que vai jogar contra o Flamengo vai ver o Flamengo em um estágio um pouco mais avançado do trabalho, porque o Felipe Luiz está desde o ano passado e conseguindo fazer esse Flamengo jogar muito bem. Mas o Fluminense, como ele cresce nesse momento, e você olha, aí vê o Arias. Claro, jogador. Jogadoraço. Canóbio, marcando gol. Cano, voltando a ter a bola, a conseguir ter a bola e conseguir marcar. Thiago Silva. Única derrota do Flamengo para o Fluminense. É claro que o Flamengo também... E é clássico, né? E é Fla-Flu. É claro que o Flamengo também olha de um jeito diferente. O Felipe deu uma entrevista ótima pós-Flamengo e Vasco. Sim. Quando ele falou assim, a imprensa pode falar, tudo assim, mas... Aqui dentro, todo mundo sabe quem é o Vasco. Todo mundo sabia, estava todo mundo preparado. E lá dentro, todo mundo sabe quem é o Fluminense. E todo mundo sabe qual foi a derrota daquele período, né? O período Felipe, foi uma derrota do Fluminense. Da genialidade do Ganso. Isso. Isso é até outro ponto muito interessante de observar no trabalho do Felipe Luiz, né? Ele é jovem e muito maduro. Porque como técnico, ele é super jovem, tem pouquíssimo tempo que ele é técnico profissional, que ele estava ainda se equilibrando ali com base, se equilibrando sendo campeão, né? Mas entendendo, aprendendo sendo campeão. Ele
ele não ficou rebuscado, chato. Ele tá falando claramente. Falando, olha, eu vi na imprensa, mas aqui dentro a gente sabe o que está acontecendo. A gente está por dentro, a gente respeita a história e tal. E isso é muito bom para o torcedor também, sabe? Porque o torcedor entende que não tem soberba. Sim. Que o time trabalha. Que não é ganhar um jogo, é chegar em dezembro bem. Uhum. Isso são sinais muito positivos do trabalho inicial do Felipe. Qual a postura desse Fluminense para a primeira partida e o segundo jogo mando do Flamengo, né? Eu tô rindo que antes de você perguntar eu ia falar sobre postura, sobre questão tática, porque a gente foi surpreendido até. A gente falava no jogo do primeiro turno, né, de Flamengo e Fluminense, e a gente falou do seguinte, que pro Fluminense seria melhor, porque o Fluminense tem um jogo mais reativo, e ali tem a contra-ataque e tudo mais, que o Flamengo tem mais a questão da posse de bola. Isso foi justamente o contrário. O Fluminense marcou muito em cima, o Flamengo não teve condições de sair jogando, o Flamengo não conseguiu sair jogando, explorou bola longa, tentando lá, enfim, com o Rossi, tentando quebrar a bola na frente, como foi até na final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, que saiu o gol assim. Mas o Flamengo não conseguiu sair jogando. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser a postura do Fluminense. Sim. Se vai ser essa de repetir essa marcação em cima para impedir que o Flamengo construa o seu jogo lá de baixo, ou se vai recuar um pouco ali, bloco médio, para sair em contra-ataque, aproveitando a velocidade dos caras, que é o Arias, o Canóbio e o Serna, justamente para servir o Cano. Mas eu estou curioso para saber qual vai ser a dinâmica do time do Mano Menezes. Se vai repetir, primeiro, de marcar em cima, ou se vai marcar um pouco mais baixo.